Eu acho que tem um momento aqui, porque tem aparecendo uma... eu vou botar no ar, estamos ao vivo já mesmo aqui, não tem problema não. Nós vamos fazer nossa prece e dar início ao nosso trabalho. Você já está ao vivo aí, então esse é o nosso irmão Emílio Brasileiro, que está aqui no nosso canal Irará Espírito TV, para a nossa transmissão da live desta noite. Que Jesus possa nos abençoar, iluminando ao nosso irmão, inspirando, para que ele possa desenvolver seu trabalho nesse clima de fraternidade, de amor, buscando divulgar a doutrina do Cristo através do Evangelho de Jesus. Que Jesus possa inspirá-lo, iluminando a sua consciência, a sua vida, e que todos nós que aqui estamos compartilhando, desfrutando desse trabalho, possamos todos nós aproveitar desse momento. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine infinitamente. Paz e luz. Então, agora, você com a palavra, nosso irmão Emílio. Muito bem. Obrigado, Nivaldo. Obrigado pelo convite. É o mês aniversário do nosso centro, que comemora no dia 19 de janeiro, não é? O Centro Espírita a Caminho da Luz. É muito bom a gente ver a tecnologia avançar para que nós estejamos em muitos lugares, quando nesse momento de pandemia a presença nem sempre é uma constância, né? Então eu quero agradecer muito, dar um abraço para todos os trabalhadores do centro, todos os nossos irmãos, frequentadores, internautas, toda essa região. Um abraço aos queridos amigos da cidade de Serrinha, das cidades vizinhas à nossa cidade de Irará. Eu sempre, desde quando saí daí, eu sempre me lembro do dia 19 de janeiro. Sempre me recordo do aniversário do nosso centro. Até hoje eu sinto muita falta das viradas do ano, quando nós, na passagem de Ano Novo, nos reuníamos no Caminho da Luz, e foram as melhores passagens de ano que eu já experimentei. Depois que saí daí, então hoje nós fazemos em nossa casa o culto de passagem de Ano Novo. Mas eram anos de muita alegria, quando todos nós unidos, esperávamos um novo ano, um novo calendário com essa união, e que essa união possa permanecer em nosso centro. Nós escolhemos, Nivaldo, para a noite de hoje, um tema, a parábola dos dois filhos, que diz muito respeito a um novo ano. O que nós podemos entender e aprender com Jesus através dessa parábola e praticar em nossas promessas de ano novo. A parábola dos dois filhos diz o seguinte: é o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32. A parábola dos dois filhos diz o seguinte: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegou-se ao primeiro e disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: não quero. Mas depois, arrependido, foi. Ao se dirigir ao segundo, disse o mesmo. Este respondeu: mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Jesus pergunta. Eles responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precederão no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não acreditastes nele, enquanto os publicanos e as meretrizes acreditaram nele. Vós, porém,
Veem isso e não vos arrependestes depois para acreditar nele. Então Jesus conta essa parábola no templo de Jerusalém. Essa parábola ela representa o modo pelo qual a justiça divina opera diante dos que falam e dos que fazem, ou seja, dos que praticam. Jesus evidencia a importância das atitudes no contexto evolutivo, porque não adianta falar, ter boas intenções e não proceder de acordo com a lei de Deus. Precisamos refletir que Jesus narrou essa parábola no templo de Jerusalém, onde ali ele era interrogado, testado, e ele falava aos principais sacerdotes, aos escribas, aos doutores da lei e aos anciãos do povo. A parábola apresenta três personagens: o pai e os seus dois filhos. Mais uma vez, Jesus se utiliza do número 3 de Pitágoras para comunicar e ensinar. Em muitas lições de Jesus, ele sempre dá exemplo do 3. Sempre. Por exemplo, a parábola do bom samaritano. Inicialmente passou um sacerdote, depois um levita, e depois o samaritano, ou seja, 3. Então, o número 3 para Pitágoras seria o número que simbolicamente representa a comunicação. Um pai convida, então, os seus dois filhos para o trabalho da vinha, ou seja, para o trabalho da evolução espiritual, para a melhoria do comportamento. Então ele diz: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Fala em hoje e não em amanhã. É um convite para que nós pensemos no aqui e no agora. Vai trabalhar hoje. Porque a evolução intelectual e moral, a evolução espiritual, é permanente e não deve ser adiada. Ela é urgente, é para hoje e todos os dias. Muitas vezes nós adiamos esses convites. Nós falamos, vou, e muitas vezes não vamos. Outras vezes vamos. O trabalho da vinha requer cuidado, porque a plantação de uvas é destinada à produção de uvas de mesa, passas, doces, sorvetes, sucos e vinho. É um trabalho refinado, exigente, porém recompensador. A uva é o símbolo da transformação espiritual. Allan Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, em Prolegômenos, transcreve a recomendação dos espíritos superiores que utilizam a cepa ou o tronco da videira como um cacho de uvas, como símbolo de processo evolutivo estabelecido por Deus, conforme assevera. Abre aspas. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. E aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor. A alma, ou espírito ligado à matéria, é o bago. O homem que intessencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Essa é a recomendação dos espíritos. Jesus narra que o convite do pai aos filhos, nós observamos duas respostas diferentes. O primeiro, talvez seja o primogênito, não quis trabalhar na vinha, demonstrou má vontade, mas, posteriormente, arrependido da decisão, compareceu ao trabalho.
O que será que provocou nesse filho esse arrependimento? Muitas vezes alguém nos convida para determinado trabalho e o primeiro impulso é: não, não vou, não é agradável. Não é agradável. Mas depois, a consciência, as reflexões, nós retomamos da decisão inicial. Antes era o não. Depois, o sim. Então, o que se passou na mente, na consciência desse filho, é o que se passa em todos nós. Quando, inicialmente, o primeiro impulso é o do egoísmo. É de não querer sair da zona do conforto. Ah, eu trabalho tanto e o pouco do tempo que eu tenho ainda ter que fazer essa atividade. Por exemplo, as atividades num templo, num centro espírita. O indivíduo trabalha de segunda a sábado. Então alguém fala, vem no domingo, porque tem evangelização, tem a campanha do quilo, tem essa atividade, tem reunião de juventude no sábado à noite, tem as visitas fraternas no sábado à tarde ou no domingo à tarde. Ah, eu tenho que aproveitar o tempo para descansar, ficar com a família. Muito bem. Ficar com a família, o repouso, tudo isso faz parte de uma necessidade evolutiva. Mas muitas vezes nós precisamos compartilhar do nosso tempo aquelas pessoas que precisam e necessitam da nossa presença. Esse tempo compartilhado, ele será multiplicado. O tempo, assim como Jesus multiplicou pães e peixes, o tempo também pode ser multiplicado. Há uma frase muito interessante de um escritor português. Eu vou ler aqui para vocês. José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura, e ele não foi uma pessoa religiosa, mas ele disse uma frase muito interessante, falando sobre a brevidade da vida. E Saramago diz o seguinte, esse escritor português, ele fala, localizar aqui, a vida é breve, mas cabe nela muito mais do que somos capazes de viver. A vida é breve, mas cabe nela muito mais do que somos capazes de viver. Porque em poucos anos, 60, 70, 80 anos, 50 anos, a vida é breve quando se fala em tempo material. Mas o que nós fazemos nesse tempo pode fazer com que nós aproveitemos tanto essa vida como se nós vivêssemos numa única existência várias vidas, várias existências. O tempo bem aproveitado, ele é multiplicado. Ele não atende apenas ao horário, à cronologia, ao cronograma do tempo. O tempo bem utilizado, ele é multiplicado. Ou seja, numa única existência, numa única breve existência, o indivíduo pode fazer muito mais do que ele fez em 10 existências. Por exemplo, o exercício da atenção àquele que sofre. O exercício de se dar atenção àqueles que sofrem. Dores físicas ou dores morais. Esse tempo, essa hora, esse momento, ele vale muito. E é por isso que mesmo a vida terrena sendo breve, sendo curta, ela pode ser tão bem aproveitada que uma existência de 50 anos pode valer por 200 anos. Jesus não ficou muito tempo na Terra, o tempo cronológico. Pouco mais de 30 anos. Mas o que ele fez valeu por muito mais tempo. É nesse sentido que o escritor português José Saramago fala. Cabe nessa vida breve muito mais do que somos capazes de viver. E por que não somos capazes de viver essa breve vida?
por causa do egoísmo. Quanto mais nós distribuirmos do nosso tempo, porque o tempo não é o que nós temos de mais precioso. O tempo, a moeda do tempo, é o que nós temos de mais precioso. E por falar em moeda, eu me lembrei agora de uma passagem do Alexandre o Grande. Alexandre estava em uma de suas campanhas de conquistas, e no meio do caminho apareceu um mendigo pedindo uma moeda, alguma coisa. E aí Alexandre atirou 3 moedas de ouro. O mendigo ficou super feliz, 3 moedas de ouro. Seria quase sua independência. Depois de alguns metros, um general que estava ao lado de Alexandre disse-lhe: Alexandre, você não acha que você deu muito para ele? Uma moeda de prata já seria muito bom o suficiente. E Alexandre respondeu: Alexandre não dá moeda de latão, nem de bronze, nem de prata. Alexandre dá moeda de ouro. E é para isso que nós estamos aqui, para darmos as nossas moedas de ouro. E o que significa isso? Significa darmos o melhor que temos, o melhor dos nossos talentos. O melhor dos nossos talentos para as pessoas. O melhor dos nossos talentos para o nosso tempo. Então, é nesse sentido. Precisamos dar o nosso melhor. O que há de melhor em nós. Não por instinto de competição. Vou fazer melhor do que fulano. Não. Vou fazer melhor do que Beltrano. Não é isso. Eu vou fazer melhor do que eu posso fazer. Eu vou dar o meu melhor. Então, é provável que esse filho que não queria ir, não queria evoluir no sentido comparativo, ele parou e refletiu. E foi. Ele superou as amarras do egoísmo. Ele superou as amarras da inércia evolutiva, da paralisia espiritual. Nós sempre falamos em estacionamento espiritual, né? Mas um termo interessante também é paralisia espiritual. O indivíduo está paralítico no que tange à evolução do espírito. Então Jesus narra e tem essas 2 respostas, né? O primeiro não quis, mas depois foi. Mas ele foi pelo arrependimento. Jesus deixa claro que o arrependimento é o primeiro passo para que o indivíduo possa evoluir. Só que o arrependimento por si só não resolve. O arrependimento por si só não resolve. O arrependimento e depois mudança de hábito. Isaac Newton, em sua lei, em sua segunda lei de Newton, ele fala que todo corpo tende a ficar na inércia quando está na inércia, ou permanecer em movimento quando está em movimento. Então é muito mais fácil para o espírito que se esforça diariamente em favor de sua evolução espiritual prosseguir com a sua evolução espiritual. Mas não é fácil o indivíduo parar. O que está parado na inércia, ele superar essa inércia. Eu assisti hoje pela manhã um programa na TV sobre os acumuladores compulsivos. Eu não sei se os irmãos já viram esse programa. O indivíduo que acumula, ele sofria de um transtorno emocional devido ao desencarne da sua esposa, que foi acometida de um câncer. Então, ele colocou no consumismo e no acúmulo toda essa sua necessidade de suprir a dor emocional da separação. E a dificuldade que a psicóloga encontrou de poder convencê-lo que teria que passar aquilo ali para frente. Quando falava em doação, por exemplo, doar as roupas da sua esposa, a maneira que tiveram para convencê-lo foi:
Vamos passar para quem não tem, para quem não tem um vestido para dar uma entrevista de emprego. Então ele disse, realmente, minha esposa ficaria muito feliz em ver o meu gesto de doar suas roupas para as pessoas que não têm roupas, né? Que faltam uma roupa. Então, sair da inércia do egoísmo, muitas vezes requer amparo e proteção e ajuda de pessoas amigas. Por isso que é muito mais fácil evoluir com quem quer evoluir. E também é muito mais fácil deixar de evoluir espiritualmente quando o indivíduo se associa a pessoas que também estão sob a paralisia da evolução espiritual. Por isso que é interessante nós ficarmos sempre pensando em buscar pessoas também que estão no mesmo processo, na mesma intenção de evolução. Né? É muito interessante isso. Quando nós nos unimos a pessoas que querem também superar os vícios, superar o egoísmo, isso fica mais fácil. Nós temos mais forças e buscar ajuda profissional muitas vezes, né? Buscar ajuda de uma orientação espiritual, de um psicólogo, de um orientador espiritual, de um estudioso do evangelho. Tudo isso facilita para que o indivíduo saia da inércia e atenda aos convites da evolução, que são convites diários. São convites diários. E é como diz Emmanuel, através de Chico, que ainda que seja por 1 milímetro por dia, mas evoluir, não pararmos de evoluir. Né? Então, Jesus prossegue. Ao contrário do irmão mais velho, o filho mais novo logo respondeu afirmativamente e disse ao pai que iria, mas não compareceu. Prometeu e não cumpriu a sua promessa. E Jesus então indaga aos seus ouvintes: qual dos dois fez a vontade do Pai? Eles responderam: o primeiro. Desse modo, Jesus obtém a resposta desejada, porque, como diz o apóstolo Tiago, a fé sem obras está morta. A fé precisa da obra, e a grande obra da fé é a caridade. É poder ajudar o outro a subir na escala da evolução. Ajudar a fazer com que a evolução não seja tão difícil, tão dolorosa. Não somente a fé, mas também a obediência, a boa intenção, as boas promessas, ou qualquer virtude sem trabalho ou sem obras, não promovem a evolução do espírito. Jesus compara o segundo filho a sacerdotes religiosos e pessoas respeitáveis, né? Ele compara o segundo filho aos doutores, né? Os que são respeitados socialmente, que prometem, mas não cumprem suas promessas de trabalho na vinha evolutiva do Senhor. O primeiro filho, Jesus compara aos publicanos e às meretrizes, ou seja, as pessoas marginalizadas, sem tradição religiosa, transgressores das leis morais, mas que acreditam, praticam as verdades espirituais e se transformam em pessoas virtuosas. Jesus sempre teve a preocupação de valorizar o esforço, aquele que quer mudar. Vale muito mais uma pessoa que se esforça em querer ser melhor do que aquele que já tem a virtude conquistada e parou no campo da evolução. Tem muita gente que tem virtudes, mas que permanece no mesmo nível daquela virtude. Porque não imagina que aquela virtude pode ser ampliada, ela pode ser melhorada. Né? Então, olha só, Jesus comparou o primeiro filho àquelas pessoas, poderíamos acrescentar até os samaritanos, toda a gente que, aos olhos dos judeus, dos sacerdotes, dos fariseus, não estariam sob as graças do Senhor. Né? Muito bem.
Então, Jesus censura a indiferença que os sacerdotes e doutores da lei deram a João, né? João Batista. Porque eles não estavam arrependidos. Eles achavam que, pelo fato de serem sacerdotes estudiosos, já estavam protegidos e que daí não precisava de fazer mais nada, né? E permaneceram, estacionaram no caminho da evolução. Teologicamente, os judeus não consideravam o arrependimento uma condição sine qua non para a evolução, para a salvação ou redenção espiritual, que era a tese defendida por João Batista. Para João, o princípio básico começa com o arrependimento. E que Jesus reafirma. Quando alguém pergunta assim, você se arrepende de alguma coisa na vida? Geralmente, muita gente fala assim, eu não me arrependo de nada que fiz, mas sim do que eu não fiz. É impressionante, né? Como nós ouvimos isso. Meus amigos, nós deveríamos nos arrepender até pelo bem que nós fazemos. Poderíamos fazer até melhor. Olha, eu fiz isso, foi bom, mas eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter feito mais. E aí vem a recomendação de Santo Agostinho. Santo Agostinho nos fala que ao final do dia, ele sempre indagava a consciência se ele fez tudo o que ele pôde, com o talento que ele tinha. Então não basta só fazer o bem. É preciso também pensar, eu fiz todo o bem que pude? Eu dei o meu melhor? É nesse sentido que cabe o arrependimento. O arrependimento vem para que o indivíduo possa sair dali para ser melhor. Muitas vezes o pouco que nós doamos, o que nós fazemos, nós consideramos até muito, quando nós poderíamos fazer melhor. Quer ver? O tempo mental. Como nós desperdiçamos o nosso tempo mental? Sempre pensamos nas mesmas coisas, não sabemos organizar os nossos pensamentos, não sabemos organizar as nossas emoções, temos dificuldade de meditação, de oração. Se tivéssemos uma cultura para disciplinarmos, para orientarmos as crianças, desde a infância, a meditar, a acalmar a mente, a aprender a pensar, aprender a entender que ela não é o pensamento que pensa, que ela é muito mais do que isso, que o ser espiritual é uma consciência que deve saber pensar. A mente pode pensar sobre o que pensa. É essa a diferença entre o ser humano e os animais. Os animais pensam, mas eles não sabem que pensam. Sentem, mas eles não sabem que sentem. Por isso que a necessidade de nós observarmos os nossos pensamentos. Observar o pensamento. Avaliarmos o pensamento. Cada pensamento que chega. Cada pensamento que sai. Serenarmos a mente. Não é possível orar, sem a paz de uma mente asserenada, de uma mente serena, de uma mente acalmada. Por isso que o tempo mental, o dia tem 24 horas, mas o tempo mental não tem limites. O tempo mental pode ter 1000 horas. Nós podemos vivenciar 1000 horas num dia de 24 horas cronológicas, de 24 horas físicas. Né? Então, o que nós fazemos com esse tempo mental? Como trabalhamos esse tempo mental? Oramos pelas pessoas? Ou somente lembramos de poucas? Ficamos com aquele pensamento fixo na mesma coisa o dia inteiro. Isso nos cansa. Por isso que emitir pensamentos de bondade, emitir pensamentos de serenidade para as pessoas é também um maravilhoso trabalho. É também um maravilhoso trabalho que pode multiplicar. É como, por exemplo, o momento de agora. Eu estou aqui em Goiânia,
falando para os meus amigos da cidade de Irará. No mesmo momento, em oração, nós podemos visitar muitos amigos em muitos lugares do mundo, inclusive no plano espiritual. Outro dia eu estava me lembrando da Dona Teresa Cruz, lembrando dos seus comentários quando ela lia uma página em nossas reuniões públicas, doutrinárias, aí no centro, a caminho da luz. Lembrando com alegria e pedir a Deus para que, onde ela estivesse, que ela pudesse receber o nosso abraço. E podemos fazer isso com todas as pessoas, com todos os nossos irmãos, colegas, amigos, orientadores. Lembrarmos de pessoas que talvez nem imaginem que nós estamos a lembrar delas. Nossos amigos de infância, né? Pessoas. A professora Madalena, que eu perguntei hoje, está aqui entre nós, perguntei ao Nivaldo, um abraço, professora Madalena, né? Foi uma grande mestra, grande educadora de todos nós. Então, é interessante nós trabalharmos o nosso tempo mental e dirigirmos pensamentos às pessoas que nos são tão caras, né? Muito bem. Ao longo da jornada terrestre, somos convidados sempre ao honroso trabalho da mudança interior. Mas, na maior parte do tempo, o materialismo aprisiona o ser humano, aprisiona o espírito, por meio de uma vivência periférica de si mesmo. Ficamos muito na periferia da vida material, dos compromissos materiais. Eu posso estar aqui, por exemplo, nesse exato momento falando, integralmente aqui, concentrado, focado nesse momento, mas eu também posso, ao mesmo tempo, pensar em emitir um pensamento a uma pessoa muito querida. Estar falando aqui agora e pensando, por exemplo, no meu tio Rafael, né? No meu tio Elísio Santana, e passando para eles essa lembrança de gratidão. Muito bem. Então, muitas vezes o materialismo nos aprisiona, nos impede a evolução, de sairmos de um nível e passarmos para um nível superior de evolução espiritual. Por isso que a ilusão, a mentira, as paixões inferiores, as promessas falazes encontram eco em nosso ser. E isso gera dor, desgaste emocional, psicológico, desnecessária. Em alguns momentos prometemos e cumprimos as nossas promessas, mas na maioria das vezes agimos tal qual o segundo filho, pois prometemos sem agir, falamos sem pensar e pensamos sem critério de valores. Enquanto a síndrome do segundo filho predominar em nossas mentes e corações, haveremos de sofrer as consequências danosas dos nossos enganos e das nossas escolhas inconsequentes. Quanto mais imitarmos a postura do primeiro filho dessa parábola de Jesus, mais lograremos êxito em todas as coisas, porque estaremos a fazer a vontade do Pai, vontade que começa com o trabalho na vinha, começa com arrependimento dos nossos erros e fraquezas morais ou dos nossos afetos que poderiam ser ainda mais ostensivos, que poderiam ser ainda mais fomentadores de alegria de viver. Meus irmãos, nós vivemos um momento em que a grande síndrome da pandemia, né, pelo coronavírus, pela Covid, né, será a tristeza. A tristeza, a melancolia, a depressão, a falta de motivação para as coisas espirituais. Não está sendo fácil.
Muitas vezes o indivíduo levanta pela manhã para o trabalho e fala, mais um dia que eu tenho que trabalhar. Sem aquela motivação, sem aquela alegria. Mas uma coisa que nos ajuda muito é pensarmos que podemos fazer a diferença na vida das pessoas. Podemos fazer a diferença na vida das pessoas. Vamos coletar alegria. Vamos coletar o sentimento de alegria nas pessoas por nossa causa. Vamos ser causa da alegria do outro. Isso vai realmente sustentar. Por isso, a necessidade da preocupação em estarmos sempre pensando em ser um agente, uma ponte, para que o outro possa também sentir alegria. Eu conheci aqui em Goiânia um homem, dono de uma rede de farmácias, e um homem muito rico, e ele dizia assim, quando alguém me pede uma coisa, eu nunca deixo que essa pessoa saia de mãos vazias. Porque aquela pessoa não pede por acaso. Mesmo que ela não mereça, mas a gente tem um dever, porque a vida colocou aquela pessoa em nosso caminho. Não vamos questionar se a pessoa merece, não merece, se mente, se não mente. Se está em nosso caminho e pediu, vamos oferecer o que pudermos oferecer. Lembrando o apóstolo Pedro, quando ao entrar no templo, alguém pediu uma esmola. Ele disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Levanta, era um paralítico, e caminha, e anda. Então vamos dar o que nós temos. E o que é que nós temos de mais precioso? A boa vontade em ajudar, em a servir. E vamos ser aqueles que vão experimentar sempre essa alegria. A nossa alegria depende muito da satisfação do outro. Muitas vezes nós queremos uma alegria egoísta, só para nós. Tudo tem que dar certo para nós. Mas quando tudo dá certo para nós, é porque nós também temos que ajudar o outro para que tudo dê certo para o outro. Eu trabalho na área, até hoje, do magistério, como professor. É sempre importante nós facilitarmos a vida do aluno. Por que dificultar? Por que reprovar com notas? Por que ser um obstáculo? Aí alguém pode dizer, não, mas no concurso é sempre tudo muito rigoroso. É verdade. Mas a sensação de se avaliar uma pessoa por um momento... Genilson, um grande abraço a você, meu querido amigo. Um grande abraço, Genilson, e a todos os meus queridos irmãos de Serrinha. Então, aquela pessoa que está ali sentado, aprendendo, precisa muito mais. A própria LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação do Brasil, fala que a avaliação significa uma observação contínua. O indivíduo não é um momento, ele representa muitos momentos. Muitas vezes o aluno é assíduo, esforçado, está ali presente, mas naquele momento não foi bem na prova. E por que reprová-lo? Nota não avalia ninguém. Um momento de avaliação, uma única avaliação, não é suficiente. Então, em qualquer área de trabalho profissional, ainda que seja o mais singelo, vamos pensar, eu faço esse trabalho em prol da alegria de alguém. Eu leciono em prol da alegria de alguém, da evolução de alguém. Eu varro essa rua em benefício das pessoas, ajudando as pessoas a não se contaminarem pelo lixo. Ou seja, o que fizermos tem que ter um grande valor. O valor não está naquilo que se faz, mas como se faz. Como se faz. Ou seja, estamos entrando agora no novo ano, 2022. Vamos pensar, o que eu posso fazer para ajudar mais as pessoas? A sermos mais úteis às pessoas. Inclusive o próprio repouso. Às vezes o indivíduo precisa de repousar. Do repouso para depois trabalhar melhor. Uma pessoa cansada, uma pessoa estressada, precisa de tratamento e de repouso.
para depois dar o seu melhor aos que estão também pelo caminho. Um dia Jesus esteve junto ao poço de Jacó, cansado de viagem, e pediu água para uma mulher. Cansado, com sede. Naquele tempo, o homem não conversava com a mulher desconhecida. Obrigado, Genilson. E os discípulos questionaram, ele está conversando com a mulher? Não é? Ele está conversando com a mulher. Mas foi depois que ele bebeu da água que ela deu, que ele falou do que ele tinha como água, a água que não nos tira, que não nos vai levar a uma nova sede. A água que mata a sede eterna. Qual é a nossa sede eterna? A sede de Deus. E Jesus vem trazendo uma mensagem nova, uma mensagem para matar a nossa sede de Deus. Né? A nossa grande carência é carência de Deus. Carência de Deus. Vamos estabelecer as metas. Olha, esse ano eu pretendo fazer isso, isso, isso e isso. Ótimo. Metas materiais. Mas vamos estabelecer também metas espirituais. O que nós estamos fazendo em benefício do perdão, por exemplo? Do perdão. Perdoar significa dar ao outro nova oportunidade. E se perdoar é também se dar uma nova oportunidade. Perdoar é dar oportunidade ao outro, para que o outro se recomponha, para que o outro possa prosseguir sem as nossas cobranças conscienciais. Então, são algumas reflexões para que entremos nesse novo ano com mais otimismo, com mais vontade de servir. Começando dentro de casa, organizando, tirando o que não seja necessário e repassando para quem não tem o necessário. E o principal, temos compaixão diante daqueles que falham, inclusive de nós mesmos, em relação a nós mesmos. Temos compaixão. As pessoas não são más porque querem, mas porque são frágeis. São fracas na fé. São frágeis. E é aí que vem a misericórdia divina. Porque todo projeto de Deus é de sucesso. Nós somos filhos de Deus. Nenhum filho de Deus está condenado ao fracasso. Temporariamente poderá fracassar em alguns projetos. Mas o projeto filho de Deus, filha de Deus, é um projeto de sucesso. É um projeto para a perfeição espiritual, para a iluminação espiritual. Encerramos aqui a nossa reflexão, a nossa fala, mandando um grande abraço a todos os meus queridos amigos que estão aqui e desejando a todos um ótimo 2022 e que nós possamos caminhar cada vez mais junto ao nosso mestre. A doutrina espírita, ela vem para servir aos interesses do Cristo. Muitas vezes nós pensamos que a parte que trata de Jesus, que seria a parte, entre aspas, moral, religiosa, que seria mais um aspecto. Mas não. A filosofia espírita e a ciência espírita estão a serviço de Jesus e Jesus a serviço do Pai em promover o bom exemplo para a nossa evolução espiritual e nos socorrer nas horas mais difíceis. Muita paz a todos e que Deus abençoe o céu estrelado, a noite iraraense, que nessas ruas, nessas praças, cada lar, cada irmão dessa cidade, receba o nosso abraço. Cada rua, cada beco, as avenidas, a Praça Purificação dos Campos, a Escola Allan Kardec, aí, que todos os meus irmãos dessa querida cidade recebam o meu abraço. Muita paz. Boa noite, meu caríssimo Emílio. Que Olá, bom começarmos o
um novo calendário com reflexões tão necessárias quanto essas que você nos traz. Receba o nosso abraço aqui do A Caminho da Luz, do Mensageiros da Paz, do Aprendizes do Caminho e de todo o CR6, na pessoa de Genilson Araújo, que está aí nos prestigiando e com quem você já, inclusive, trocou aí figurinhas, né? Genilson é muito querido por todos nós. Somos discípulos do querido tio Peixe, né? Tio Peixe que ajudou a fundar o Caminho da Luz com o tio Rafael, o tio Elísio, e o nosso querido tio Peixe. De vez em quando eu falo com o André faz aniversário todo dia 30 de dezembro, e André Peixinho, né? E eu fico muito feliz todas as vezes que o André foi meu evangelizador lá na Juventude Espírita Nina Aroeira, no Caminho da Redenção, no centro que o Divaldo fundou. André foi o meu evangelizador. André Peixinho continuou o trabalho que o A Caminho da Luz fez daquele menino e daquele jovem, né? Então, Serrinha representa muito para todos nós. Nós somos também de Serrinha. Nós fazemos parte também daquele grupo que é organizado, comandado pelo irmão Estrela e tantos outros. Né, Sérgio? É um momento de muita alegria. Mas, Emílio, tem aqui uma questão que Nivaldo coloca para a gente dar uma refletida. De que maneira a doutrina espírita pode nos consolar diante das enfermidades que estamos enfrentando? É uma ótima pergunta, Nivaldo. Eminentemente, toda a doutrina espírita ela é consoladora, porque ela vem atender a promessa de Jesus. Eis que enviarei o Consolador. Então, o Espiritismo, antes de tudo, antes de ser ciência, filosofia, é a mensagem consoladora do Cristo. E a doutrina vem nos ajudar a entender que não há uma dor sem uma razão de ser. Ou vem do resgate, ou vem de novas oportunidades para que o espírito ascenda à evolução. O Espiritismo nos liberta das amarras do complexo, da ignorância. É muito triste sofrermos e pensarmos que esse sofrimento é injusto. Imaginemos, uma vez eu visitei nas Casas André Luiz em São Paulo. Primeira vez que eu estive lá, isso tem uns 20 anos, eu fiquei impressionado com uma criança sem braços, sem pernas, cega, não podia nem falar, e com problemas mentais. O que dizer para o pai ou a mãe de uma criança dessa? Estava lá. A Fundação André Luiz, que fica em São Paulo, ela mantém centenas de crianças e jovens que sofrem de deficiência mental. Então, é claro que nós não sabemos o porquê, exatamente o porquê. O Espírito fez isso, agora veio desse jeito. Não. Mas sabemos que não há efeito sem causa. Que não há dor sem uma razão de ser. Que pode ser razão de resgate ou também uma razão para ajudar o outro. Para o benefício da evolução espiritual. Então, a doutrina espírita vem como ciência explicar tudo o que diz respeito ao espírito. A ciência espírita explica os fenômenos da mediunidade, explica o processo de comunicação com os espíritos, os diversos tipos de mediunidade. E por isso nos consola através da mediunidade. Quantos de nós já recebemos o consolo diante de um ente querido que partiu, vitimado por uma Covid, vitimado por um acidente, e vem dizendo que a vida continua, que o laço continua cada vez mais forte. Que o laço continua forte.
E como o mestre falou, os que estão unidos na terra também permanecerão unidos nos céus. Então, a doutrina ela é eminentemente consoladora no seu aspecto filosófico, quando nos fala do plano espiritual, da lei de justiça da reencarnação. De que, realmente, a lei divina nos oferece inúmeras oportunidades. Errou, vamos levantar, vamos prosseguir. Se nós não como 100%, como 70%, não tem problema. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Porque a lei da evolução, ela é infinita e eterna. E mais ainda, nos aproxima mais do Cristo. Não apenas aquele Cristo distante, mas um Cristo próximo. Um Cristo que está a todo momento preocupado conosco. Que nos envia mensageiros, espíritos amigos. O anjo guardião. É tão linda aquela passagem, aquele ensinamento do livro dos Espíritos, quando os Espíritos falam do anjo da guarda. Aquele espírito familiar, aquele espírito amigo, isso é extremamente consolador. O pensamento, saber que tem um espírito amigo olhando, velando por nós, cuidando de nós. Então, aquele que sofre, não sofre sozinho. Está sempre acompanhado de muitas pessoas. Oi, Dene! Feliz aniversário atrasado! O Dene fez aniversário outro dia. Então, como é bom a gente saber que não está sozinho. Mesmo que estejam sem os parentes, numa casa de socorro, mas ali tem alguém. A nossa família espiritual existe. Nós temos familiares encarnados e desencarnados, próximos e distantes. Quantas vezes aqui em Goiânia, eu saí de Salvador há 35 anos, e saí de Irará com 16 anos. Eu ainda sonho, ainda tenho, participo de reuniões aí no Caminho da Luz. Participo ainda de reuniões aí no Caminho da Luz. Ainda tenho sonhos com atividades no Caminho da Luz. Então não estamos sozinhos. A distância é uma ilusão. A distância é física, mas nós estamos unidos. E precisamos, através da doutrina, acreditar nisso e perceber nisso a grande verdade consoladora que o Espiritismo nos oferece. Muito boa essa pergunta, principalmente nos dias de hoje, tanta solidão, soledade, e tanta tristeza, né? Melancolia. Quantas famílias vendo seus entes queridos? Tem família aí que o pai desencarnou, a mãe desencarnou, o irmão desencarnou, a avó desencarnou de Covid. A criança ficou sozinha no mundo, entre aspas. Né? Aí vem os tios, aí vem outros parentes, vem os amigos. Mas não é fácil o momento que nós atravessamos. Mas não é só esse momento, não. Todos os momentos na vida aqui do planeta Terra, do planeta de provas e expiações, são momentos de desafio. Momentos que temos que pensar assim, Deus está conosco. Por isso a paciência, por isso a perseverança e por isso a grande certeza de que o Pai está conosco, Jesus está conosco, os espíritos amigos estão conosco e os entes queridos nossos que nos amam, mesmo à distância, estão também conosco. Que bom. E você falando aí, semana eu estava lendo alguma coisa de Dr. Inácio, falando exatamente disso, que o mundo, enquanto encarnados, nós vivemos em uma tal ilusão que a gente não se apercebe de tantas coisas que são grandiosas. Entre essas tantas coisas está a brevidade da existência física, né? Que tantas e tantas vezes a gente não tem noção do quanto isso é breve e o quanto que essas distâncias, na verdade, elas não existem. O que determina a distância é o sentimento, né? É o tamanho do coração que nos leva e eleva. Mas, meu querido Emílio,
tinha uma outra questão aqui acerca da importância do centro espírita em nossas vidas, mas nessa sua resposta aí você já contemplou essa questão e a gente, do A Caminho da Luz, do Movimento Espírita em Irará, do Irará Espírita TV, quer muito lhe agradecer. A gente sabe de sua agenda, né, cheia de compromissos, embora nesse momento esses compromissos tenham essa possibilidade de serem realizados virtualmente, de modo que é possível nos multiplicarmos, né, estarmos em vários lugares ao mesmo tempo. Nesse momento você está em Salvador, você está em Serrinha, você está em Teofilândia, você está em Feira de Santana, está em Teixeira de Freitas, enfim, há uma multiplicidade aqui de confrades nossos que nos acompanham pela rede mundial de computadores, pela plataforma do YouTube. E nós queremos muito, Emílio, te agradecer, né? E dizer também que a presença de Emílio aqui no nosso canal é a abertura das nossas comemorações dos 74 anos de fundação do A Caminho da Luz. 74 anos que se completarão no próximo dia 19. E Nivaldo está aqui nos lembrando que no próximo dia 23 nós teremos a palestra com o nosso Ari Quadros, lá de Conquista de Itabuna, melhor dizendo, que fará uma fala especialmente voltada para a passagem do aniversário do nosso A Caminho da Luz. E esse aniversário, nós começamos hoje as celebrações com a sua presença aqui, Emílio. Você que é um filho ilustre desta casa, que muito nos orgulha, que muito nos traz felicidade em tê-lo conosco, né, com as suas participações, a sua serenidade, a sua clareza doutrino-evangélica, né, e que tanto nos traz sempre conforto, nos traz esclarecimento. Muitíssimo obrigado, meu querido. Obrigado. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, esse A Caminho da Luz que está na tela, Emílio, é Zé Carlos, né? Ah! É o Zuca. A Caminho da Luz é o Zé? Zé, uma oração para você. Que Deus o abençoe sempre, né? Que Deus o abençoe sempre. Se eu aprendi tanto com o tio Rafael, com o seu Elísio, foi junto ao meu querido Zé, Nivaldo Pinho, Gracinha, Gel, com essas pessoas maravilhosas que eu tive condições de compartilhar de muitas angústias da adolescência, de muitas tristezas. Zé Carlos me ajudou muito em momentos de muita tristeza. E ainda em algum momento veio para Goiânia para continuar a consolar esse exilado, entre aspas, né? Então, Zé é o sirineu que nos ajuda a carregar nossas cruzes, né? Nos ajudou aí, nos ajudou aqui em Goiânia e continua aí a nos ajudar a carregar nossas cruzes com mais amor. Zé é um mensageiro de Jesus que vem para aliviar um pouco das nossas dores, e foi e continuará sempre sendo um grande irmão, um grande mestre, e eu tenho muita saudade do Zé. Eu nunca me esqueço de um momento em que, quando nós participávamos da campanha do Quilo,
em que nós convidamos muita gente para o evento que teve lá Caminho da Luz, distribuição de brinquedos para as crianças, né? Então, daí eu, entusiasmados e convidamos todo mundo, o centro se encheu de gente. E isso causou preocupação dos dirigentes. O que vocês fizeram? O Emílio e Zé, né, na bicicleta, eu na bicicleta, o Rafael Zé na outra bicicleta, e naquele momento que estávamos assim sozinhos, o Zé Carlos me consolou. Não, Emílio, é isso mesmo. Mas foi muita surpresa, porque foi mais gente do que o centro programou. O centro programou, naquele Natal, distribuir vários brinquedos para muita gente, só que a gente começou a convidar todo mundo. E aí causou preocupação. E esse foi um dos momentos que o Zé Carlos me consolou, porque eu estava realmente inconsolável. E ele falou, não, mas é isso mesmo, aquela coisa. Esse e outros momentos mais. Então, Zé, o meu grande abraço, que Deus o abençoe sempre e que você continue a ajudar essa comunidade, a todos nós. Muita paz mesmo, é uma grande alegria. Emílio, como nós estivemos assim já há um bom tempo sem tê-lo conosco, sem ouvi-lo, né? Nós gostaríamos que você fizesse a prece de encerramento para que possamos matar um pouco mais a saudade, né? Muito bem. Obrigado, Sérgio. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento de paz, de prece e de alegria fraterna. Te agradecemos, Senhor, pelo Centro Espírita Caminho da Luz, pelos trabalhadores espíritas da cidade de Irará e que compõem outros núcleos espíritas. Te agradecemos, Jesus, porque em alguns momentos somos o filho que disse que vai e não foi. Ou aquele filho que disse que eu vou ou não vai. Em algum momento nós somos o primeiro filho que não quis, mas que cumpriu os ditames da lei. Em outros momentos somos o segundo filho que disse eu vou, mas não fui. O Centro Espírita Caminho da Luz tem sido para todos nós uma motivação para irmos ao teu encontro, Jesus. Nessa escola localizada na cidade de Irará, aprendemos o que é o Espiritismo e, principalmente, a sua função consoladora. Abençoe, Jesus, todos os trabalhadores dessa casa, aos queridos amigos da cidade de Serrinha, de Riachão de Jacuípe, Coração de Maria, Santanópolis, de todas as comunidades, não só espíritas, mas católicas, evangélicas, cristãs, e que a tua mensagem, Jesus, possa prosseguir, mesmo nesse tempo de pandemia, não nos permitindo um minuto sequer a tristeza do egoísmo. Mas se ainda existir a tristeza, mas a tristeza de quem ama, a tristeza da misericórdia, a tristeza que te acompanhou, Jesus, no Gólgota, no jardim, no Getsêmani, a tristeza de quem ama, a tristeza dos anjos que se chama piedade. Muito obrigado, Jesus, que a tua paz
Ilumine cada vez mais o nosso querido irmão Estrela e sua equipe e seus trabalhadores, o nosso irmão João da Costa Silveira, o nosso querido e amado irmão Aimoré, que nos socorre. Todos eles recebam de nós, o nosso querido Peixe, Aristóteles Peixinho, onde estiver, receba o nosso abraço, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por esse momento e pelo caminho da luz. E que muitos aniversários se sucedam. E que nós, onde estivermos, em qualquer parte do universo, estejamos sempre vinculados a essa equipe maravilhosa que nos ensina cada vez mais a te amar. Muita paz. Assim seja. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós queremos agradecer a cada um de vocês que se fizeram presentes nessa nossa transmissão e lembrá-los que amanhã às 18 horas teremos a nossa vibração e preces aqui também pelo nosso canal. Forte abraço a todos, boa noite, fiquem com Deus, tenham uma noite de sono reparador e que amanhã que se avizinha, ao despertarmos, o façamos ainda mais renovados e fortalecidos. Paz e luz a todos vocês. Até a próxima.